E para falar sobre o frio, as preocupações, né, que essa queda de temperatura, o inverno traz com a saúde, eu vou conversar agora com a nutricionista Tayana Bratfish, para a gente falar de como o alimento, uma alimentação bem feita, pode auxiliar na prevenção de doenças respiratórias nesse inverno. Tayana, bom dia, obrigado pela participação. Oi, Jorge, bom dia a todos da Rádio Itaberá. É um prazer de novo estar aqui falando um assunto tão importante, já que na semana passada a gente havia conversado sobre as temperaturas frias e baixas que estariam chegando na nossa região e a gente viu que já foi um final de semana atípico do que a gente esperava. Eu acho que o dia de hoje, nós não esperávamos uma temperatura tão baixa, né? E isso a gente já remete às doenças respiratórias, às doenças virais, gripais, né, que estão acontecendo. E daqui para frente, se a gente não trabalhar com a prevenção, a gente vai ver que muitas unidades básicas de saúde, né, os hospitais, vai ter um número mais expressivo, né, por conta dessas doenças que com a prevenção a gente já consegue entender que a gente pode fazer essa diminuição dessas pessoas estarem procurando as unidades básicas ou os hospitais. Porque isso tem muito a ver com os cuidados dia a dia que a gente pode ter dentro de casa. E a prevenção, Jorge, a gente consegue fazer com um custo baixo, com um custo básico. Então, a gente veio hoje aqui para falar um pouquinho disso, a gente vai bater esse papo e deixar claro aí para as pessoas que é possível, sim, a gente fazer um trabalho de prevenção e promoção à saúde, às vezes até com as coisas que a gente tem dentro da nossa casa. Sem gastar muito, né? Isso que é importante, o custo. E antes mesmo do inverno chegar, já havia uma preocupação muito grande com doenças respiratórias, principalmente do público infantil, porque já havia uma procura acentuada, ou já há uma procura acentuada nas unidades de saúde. Então, crescia ainda mais a expectativa com o inverno e preocupação de uma correria mais acentuada em busca de atendimento nas unidades de saúde. Vamos lá, né? O que a gente tem em casa que pode ser útil na prevenção de doenças respiratórias? A gente não pode deixar de falar que os alimentos, que são a base da pirâmide alimentar, a base, Jorge, é aquilo que a gente já sabe, que a gente está acostumado, mas o nosso público ainda é um pouco leigo em relação a fator nutricional. Porque quando a gente fala arroz, feijão e carne, todo mundo fala, isso é comida popular brasileira. Mas essa popular brasileira tem um valor enriquecido nutricionalmente muito mais do que as pessoas entendem que aquilo é. Então, a base sempre é aquele alimento tradicional que a nossa região costuma comer. Arroz, feijão e carne, que é a base, a gente tem que comer todos os dias. Logicamente que não podemos esquecer que os alimentos crus, as folhas verdes escuras, rúcula, espinafre, o brócolis, que é alimentos verdes, têm uma potência muito grande para o nosso processo inflamatório. Então, essa junção de base de pirâmide alimentar, arroz, feijão e carne, dá o suporte nutricional que a gente precisa todos os dias. Para agregar valor nutricional, já para a gente pensar em prevenção, nós temos que trazer esses alimentos crus que auxiliam o processo de manutenção e poder antioxidante. O antioxidante é que previne o nosso estado imunológico de agregar esses valores de processos virais, né? Porque o que acomete o imunológico é o que acontece fora do nosso corpo, que a gente não tem a responsabilidade de prevenir. Vem um vírus. Se o meu imunológico está muito baixo, logicamente que o vírus vai agregar ao meu corpo e eu vou sentir sinais e sintomas. Quando o meu estágio imunológico ele está mais preparado, eu posso até contrair o vírus, mas eu não vou ter sinais e sintomas. A gripe passa assintomática, o resfriado passa assintomático, eu nem sinto. E para a gente melhorar esse estado imunológico, nós temos que pensar na base da pirâmide alimentar, a comida usual ou casual que a gente faz, e trazer esses elementos naturais, cenoura, as folhas verdes escuras,
As frutas, que são de suma importância, nós vamos abrir um leque aqui. Eu quero, se tu me permites, falar um pouquinho de cada um desses alimentos. Claro, isso é importante para as pessoas entenderem, né? Exato. Então, assim, a gente já trouxe as folhas verdes escuras, que são ricos em antioxidantes, nutrientes, né? Que fortalecem o sistema imunológico. As frutas, Jorge, agora esfriou, as pessoas já não têm nenhum hábito de tomar mais água. A pessoa pensa, tá frio, vou tomar alimentos ou bebidas mais aquecidas, né? A água é um fator importantíssimo para prevenção também, porque ela restabelece o nosso sistema imune, ela traz esse processo de aumentar os eletrólitos do nosso corpo, né? Ela faz essa troca de gás carbônico pelo oxigênio, então ela faz a manutenção. A água é importantíssima, não podemos deixar de consumir. E as frutas, né? Ai, tá muito frio, como é que eu vou conseguir comer uma fruta mais cítrica? As pessoas esquecem no inverno da laranja, esquecem de tomar um chazinho, colocar limão, ou fazer um preparado, uma salada e adicionar limão. E essas frutas cítricas, agora na nossa temperatura, elas são importantíssimas, porque ela fortalece as nossas vias respiratórias, fortalece o nosso sistema respiratório, ela faz essa homeostase, esse equilíbrio da nossa mucosa onde passa o ar. Então a gente sempre tem que pensar, eu não gosto muito porque é muito frio, mas às vezes é necessário o consumo para fazer uma prevenção. Sabe, Jorge, as pessoas quando elas estão muito gripadas ou muito doentes, elas falam assim, meu Deus, eu faria qualquer coisa nesse momento para me recuperar. Aí tudo que for água, vitamina, as pessoas querem tomar. Claro que vai melhorar o processo, mas já vai demorar um pouco mais. Se a gente começa a pensar no que você está fazendo agora, esse trabalho de prevenção, e a gente fazer o nosso público da Itaberá entender que isso é importante, talvez vai passar esse inverno todo e as pessoas não vão pegar um resfriado, uma gripe, ou se pegar vai ser muito, a pessoa consegue trabalhar, o corpo dá conta, né, o organismo dá conta de fazer todo esse processo sem a pessoa sentir. Então, essas frutas cítricas, vamos consumir 1, 2 vezes ao dia. Laranja, Jorge, né? Não precisa deixar na geladeira, descasca. Eu sempre falo para meus pacientes assim, leva uma laranja, mas como que eu vou comer no meio do meu trabalho? Olha só, descasca ela à noite, pica num potinho, coloca uma canela, tapa, leva no teu trabalho e coloca uns palitinhos dentro, Jorge. Tá ali trabalhando, abre o potinho e já vai comendo. Pesca ali, não tem como não dar certo, né? Às vezes a pessoa fala, isso é muito burocrático eu levar, ter que descascar para comer. Mas, gente, vamos pensar no antes. Vamos programar essa alimentação antes para na hora já tá ali. Minha avó sempre fala, gato com fome come até sabão. Eu agora não comeria uma laranja, mas se ela tivesse picada na minha bolsa e me bate uma vontade, eu abro ali e como. Então, eu não procrastino, né? Eu consigo trazer essa alimentação. O limão. E como é que eu posso consumir um limão? Ele é muito cítrico, muito ácido. Jorge, a gente tem inúmeros formatos de consumir uma fruta cítrica. Nas saladas, nós aqui na nossa cultura, é muito comum o pessoal adicionar vinagre, né? O vinagre, ele tem um custo, ele não é caro, mas está ali. Mas o limão também faz o mesmo efeito do vinagre quanto o paladar. Mas de valor antioxidante, o limão ganha 10 vezes na frente. Então, a gente poderia adicionar o limão numa salada, fazer um chá à noite agora, hortelã, gengibre, uma erva doce, e espreme o limão, raspa o limão no chá. Ou então, vou fazer uma limonada suíça no meio-dia. Mas eu vou adicionar açúcar. Gente, se for falar de açúcar por caloria, né? Eu vou engordar tomando uma limonada suíça. Toma limonada suíça porque o fator antioxidante, o fator da imunidade, ele sobressai a quantidade de açúcar que tem nesse suco para pensar no valor de aumentar o peso, né? Então, assim, uma coisa a gente tem que pensar ser relevante uma coisa da outra. Então, adiciona limonada suíça, né? Então, assim, a gente tem 3 fatores de consumir uma fruta cítrica no nosso dia a dia. Tem uma fruta que ela não é nossa, mas ela tem um custo mais alto, ela tem um poder, um valor mais alto, mas ela tem inúmeros benefícios. É uma fruta do Oriente, né, do Japão, eles consomem muito lá, que é o kiwi. É uma das frutas mais caras hoje que tem no mercado, mas tem um poder antioxidante bom. Mas se você comprar um kiwi, vai sair na média de 2, 3, 4 reais, dependendo do tamanho. Você pode consumir um kiwi em 2 dias. Se a gente for pensar nesse valor, Jorge, é muito mais barato que um ultraprocessado, que uma coxinha,
que uma Coca-Cola, que uma cerveja. A gente tem que também ver o que é valor para investir na saúde e o que é preço, né? Então, assim, eu trago essas 3 informações, porque a gente tem vários públicos, que quem não gosta de laranja pode consumir o limão pelo custo, mas também tem o kiwi, que são frutas da nossa estação, que dá para aprimorar no nosso cardápio dia a dia. Então, uma dica nesse inverno, não deixar, Jorge, de consumir as frutas. E a gente fala aí, tem a laranja, tem a manga, tem o melão, tem a banana, tudo é fruta. Pode ser consumido. Mas o nosso foco é falar de imunidade. Exato. A nossa região aqui é época de tangerina também, bergamota, como queiram. Também tem poder nutricional bom? C. Tem um poder nutricional. A gente sempre fala para os pacientes, né? Eu trago isso muito porque a minha consulta é eletiva, é consultório, então, né, a gente vê todos os dias. Então, os pacientes têm muitas queixas e eles também trazem essas informações. Olha, aonde eu vivo, lá na minha casa, tem um pé de tangerina, mexerica, né? Bergamota, posso consumir? Pode, Jorge. A vitamina C é importante. A gente sempre fala assim, vamos aliar um com o outro. E custo e benefício, né? Tangerina, a bergamota, tem umas que tem um pouco mais de caloria. Mas ótimo, a caloria no inverno também ela é importante. Porque o nosso corpo, a gente queima caloria falando, a gente queima caloria indo no banheiro. Nós temos um déficit calórico, todo mundo, né? Tem um déficit calórico diário. Então, nós precisamos de uma caloria para suportar isso. Então, assim, consumam frutas. Não se apegue a quanto de caloria ela tem por conta do sobrepeso. Porque as pessoas estão muito nessa coisa, eu posso consumir tanto de caloria porque para não engordar. Nessa época que estamos vivendo, o nosso foco, lógico, que nós temos que cuidar com o que a gente come. Mas o valor calórico, eu acredito que não seja o nosso ponto-chave. Nós temos que pensar na caloria boa, porque caloria de uma fruta e caloria de um alimento ultraprocessado são diferentes, né? Além das frutas, o que mais tem? Quais são os outros alimentos também, né, que nós podemos utilizar, que temos em casa e que temos que ter atenção para utilizar como prevenção dessas doenças mais comuns no inverno? A gente falou dos vegetais, das folhas verdes escuras, que além desse poder antioxidante de fazer a limpeza das nossas vias respiratórias, da mucosa, a gente traz também uma raiz, a cenoura, que ela é rica em beta-caroteno e ele é convertido em vitamina A. Essa vitamina A, Jorge, além de ser importante no sistema imune, ela trabalha a saúde ocular, a saúde dos olhos. A gente vê aqui que na nossa cidade tem bastante prevalência de catarata e de glaucoma. E fora da visão progressiva, aquela que você vai anualmente no oftalmo, vê que a sua visão aumenta de grau, né? Isso também a gente vê que é falta de um valor nutricional. Então, a vitamina A, além de melhorar o sistema imunológico, ela faz o trabalho de prevenção à saúde ocular. A gente traz a vitamina A, o retinol, como alimento dos olhos. E a cenoura, ela é muito importante porque ela tem um custo muito barato. E a cenoura, tu pode fazer vários preparados. Qual é o melhor formato de comer cenoura, Nutri? Todo mundo pergunta. Com a boca. Eu sempre falo, coma a cenoura com a boca. Mas Jorge, porque assim, ó, crua, né, raladinha, ela é gostosa com temperinho. Na sopa ela dá um destaque. Num refogado ela dá um destaque. Você cozinha ela no vapor, coloca ali, mistura no seu arroz, dá um destaque. Você faz uma carne de panela, coloca a cenoura. Ela vai com tudo. Eu sempre falo que a cenoura ela é um super alimento, né? E é um alimento que na nossa região muito, muito barato. A gente pode fazer suco, adicionar cenoura, aumenta o ferro, inclusive se coloca cenoura com laranja. Nossa, para as crianças que têm anemia, a gente já está em outro assunto, ó. Melhora a anemia, melhora a imunidade. Então, assim, a gente tem que pensar em alimentos de custo-benefício muito barato. Então, eu trago sempre a cenoura, porque a gente pode fazer uma saladinha de espinafre, de brócolis. Vamos pensar juntos, Jorge, agora, no frio. Fazer um brócolis no vapor com uma cenoura, um azeitezinho de oliva, um salzinho. Olha que delícia que já fica. Mistura no arroz, frita um ovinho, não precisamos mais de nada. Já temos ali um cardápio bem enriquecido, com custo-benefício barato, e as pessoas não deixam de procrastinar a dieta. Eu não sei o que fazer meio-dia, né? Então, tudo isso que cabe no bolso da família. Tem um outro alimento que daí a gente já entra quase numa suplementação, que eu quero também abrir um parênteses aqui e falar.
Mas tem um alimento que é muito barato, nessa época do ano ele é muito satisfatório, porque a gente já fala de inflamação nos pulmões e melhora a função pulmonar, que são as sardinhas e o atum. Aqui na nossa região, a gente não consegue, né, ter um acesso muito rápido, por mais que seja litoral, a ter a sardinha e o atum in natura. Então, a gente tem que ir no mercado, tem que comprar de latinha, né? A gente só dá uma olhadinha no rótulo, né, Jorge? Porque eu sempre falo para os meus pacientes, só dá uma olhadinha, tenta pegar aquele que não tem tanto adição química, né? Tanto processo ali. Então, tenta pegar aquele só no óleo, sardinha e atum no óleo, porque o custo-benefício também é mais barato. Não pega aquelas muito temperadas, condimentadas, por causa do excesso de sódio e glutamato monossódico. Então, assim, sardinha e atum é muito barato. Jorge, a gente vê assim uma lata, vou falar do preço aqui para as pessoas entenderem, R$4. R$4 de uma lata de sardinha, Jorge, tu faz um preparado para 2 pessoas. Sardinha, ovo, um omelete é muito barato. Então, assim, e agrega valor nutricional, porque quando a gente fala de ômega 3, a gente lembra direto das cápsulas, do suplemento. Mas o ômega 3 está na sardinha e está no atum. Claro que a gente pode pensar no bacalhau, a gente pensa também no salmão, que são, né, peixes que têm um custo mais agregado. Mas se a gente for falar de custo-benefício, a sardinha e o atum já resolve. Né? E claro que quando a gente fala de função pulmonar, a gente já está falando de um trabalho preventivo. Quando a pessoa já tem problemas pulmonares, isso entra realmente para ajudar o processo, né? Mas quando a gente fala de prevenção, ele é muito pontual, auxilia bastante. Então, Jorge, o ômega 3 a gente consegue encontrar na nossa região com custo-benefício muito, muito barato, muito baixo mesmo. Falando em ômega 3, hoje é muito comum, bom, você entra numa farmácia, tá cheio de suplementos, né? O suplemento pode ajudar? Qual é a tua orientação sobre suplemento? Jorge, eu gosto bastante porque eu falo assim, a alimentação nós temos a base, que eu falei que é aquilo que todo mundo conhece, arroz, feijão, carne, os alimentos crus, tomate, cenouras, folhas. Isso, hoje em dia, a gente até consegue aumentar valor nutricional adquirido via oral. Via oral que a gente mastiga, degrada e absorve. Só que o nosso gasto energético, o dia é tão corrido que a gente não consegue, mais de forma natural, consumir o valor nutricional que cada um precisa. Então, a suplementação, para algumas pessoas, em alguns casos, se faz necessário. Qual é o meu olhar a respeito disso? Não dá para você ou qualquer pessoa entrar numa farmácia e dizer, eu tô com meu olhinho piscando, o que eu preciso? Eu tô com fadiga, o que eu preciso? Porque assim, eu não tô dizendo que o farmacêutico não entende. Ele entende da população de maneira geral. Mas cada pessoa, Jorge, tem que saber qual é a prescrição necessária de um alimento, de um fitoterápico para suplementação. Então, a indicação, procure um profissional. Procure um médico, um cardiologista, um endocrinologista, um nutrólogo, vá no seu nutricionista que tenha especialização em fitoterapia para fazer suplementação e saiba realmente qual o suplemento que você precisa. Qual o suplemento? Porque assim, Jorge, não é só comprar um ômega 3. Tayana, eu tenho que comprar um ômega 3 mediante a altura que eu tenho e ao peso que eu tenho, para saber quanto que eu preciso suplementar ao dia. Então, assim, cada pessoa tem uma resposta. Eu preciso de uma quantidade de zinco, tanto, uma quantidade de magnésio, tanto, uma quantidade de selênio, tanto, de ômega 3, tanto. Se você chega hoje na farmácia com vários sintomas, você sai de lá com 30 suplementos, né? 30. E todos são para ti? A gente não sabe, porque a gente precisa de uma avaliação. Inclusive, se a gente for detalhar mais, a gente vê alguns exames bioquímicos de laboratório, até de sangue, ou de vitamina 12, B12, vitamina 9, que a gente consegue ver quanto que está faltando na tua corrente sanguínea para fazer uma suplementação adequada, específica. E daí nós entramos numa outra alçada, entramos numa área muito aprofundada. E eu acho que é esse olhar que nós temos que ter. Tudo que é em larga escala, a gente tem que ter um cuidado. Porque quando a gente fala de suplementação, Jorge, tudo que dá para ti, não dá para mim. Quando eu vou comprar livre demanda. Então, esse olhar e esse cuidado a gente tem que ter. Mas esse que é o comum, né? Tipo, alguém falar pro outro, mas eu fui lá, tomei B12 e resolveu o meu problema. Mas pode não resolver o meu. Exato.
Porque às vezes a tua B12, Jorge, nós temos aí uma média, né? Vamos falar de números agora. Jorge, a tua B12, hoje no nosso país, que a gente vive, que é um país que tem incidência de sol, de luz natural muito grande, a B12 incidindo com a vitamina D, ela teria que ser bem alta para todo mundo. E a vitamina B12, na maioria da população, fica em 200, 300 é baixo, né? Mas como eu vou saber? Tem que fazer um exame, né? Então, assim, para ti, tu pode estar suplementando de B12, mas a tua B12 é em 500. Tá bom, não precisa suplementar de B12. Come outros alimentos para auxiliar outro processo e deixa a B12 de fora. Mas as pessoas aliam muito a fadiga, o cansaço, a falta de B12. Às vezes é a B6, às vezes é falta de zinco, às vezes é falta de vitamina D, mas para a gente saber, a gente tem que fazer um rastreamento da pessoa. Mas não é um rastreamento, é um rastreamento sanguíneo. É uma anamnese comportamental, tu sentar na minha frente e falar dos teus relatos, sinais e sintomas, e a gente entendendo quais esses escapes que tu tá tendo, para entender que pode ser um processo de falta de vitamina C, B12, D. Não dá para sair comprando tudo, porque às vezes tudo não é o que tu precisa. Às vezes é só uma pontual mesmo. O ideal é primeiro passar por um profissional, Exato. entender a realidade, que nem sempre o que a gente pensa é a realidade, verdade, né? E aí sim, fazer uma suplementação correta para o teu diagnóstico, né? Exatamente. Porque, Jorge, né, se a gente for pensar, se você vai numa farmácia hoje e compra aí vários suplementos que você acha que está em falta, sai muito mais caro do que, de repente, você fazer um exame de sangue, ver realmente o que falta e comprar o que é necessário. Porque o que é necessário é o que a gente precisa. Às vezes você está suplementando, eu sempre falo para o paciente, suplementasse esse e esse, mas aqui no teu exame não diz, então foi um xixi e um cocô caro. Porque tu fez um investimento que às vezes você não precisava daquele especificamente. Sim, Jorge, sempre procurar um profissional, né? Avaliar o teu quadro clínico, físico e exame bioquímico para entender o que você tem em déficit. Déficit faltou, manda manipular ou compra o fitoterápico pronto, coloca ali no que está faltando, 2, 3 meses, repete o exame, suplementou, ok, tá tudo bem, a gente vai para a base, que é comida. Então, a gente não pode deixar. Suplemento é importante? Vide diagnóstico da pessoa, preciso. E se não, a gente vai comer comida de verdade, comer aquela comida que é a base, que é importante, não pular a refeição nunca, principalmente nessa época do ano. E agora tá muito frio, vou tomar um Nescauzinho e vou comer uma rosquinha. Não faz. É hora do meio-dia. Arroz, feijão, carne, salada, um suquinho verde depois, um suquinho de limão depois, logo após o almoço, para ter a absorção, né, que é o base que a gente precisa. Tá certo. E suplemento não pode ser uma coisa contínua, né? A não ser que, né, Jorge? Você fez um suplemento, regularizou toda a situação, aí não muda a alimentação e continua no suplemento. Exato. Falou uma palavra, que bom que tu lembrou de voltar nesse tópico. É isso aí. Se não muda os hábitos alimentares, a suplementação também não vai dar conta. Você pode tomar um ano inteiro aquilo e talvez não vai chegar nos valores que você precisa. Porque, como eu te falei, o nosso corpo ele tem um déficit, a gente gasta todo dia. E talvez essa suplementação é só por teu gasto, porque nem a comida está dando conta. Então, assim, tudo tem que ser muito avaliado. A suplementação ela tem que vir com mudança de hábitos. Porque se a pessoa almoça coxinha e Coca-Cola todo dia e toma suplemento, não vai adiantar. A pessoa tem que mudar os hábitos, tem que melhorar a alimentação, tem que suplementar o que falta, o que é necessário, por um período, fazer novamente a verificação dos exames e ver se completou o quadro. Se completou, ok. Por 6, 7, 8 meses, aquele estado imunológico agregado ao valor, a gente alcançou. E depois a gente faz novamente os exames, vê se está em falta e suplementa se necessário, né? Não dá para ficar suplementando toda a vida. Eu tomo isso toda a vida. Porque assim, Jorge, o nosso corpo todos os dias a gente vem perdendo células, moléculas saudáveis. Todo dia nós estamos numa escada de degradação. Nós estamos em falência, perdendo, né? Perdendo massa encefálica, massa muscular, perdendo valor, porque a gente está no processo de envelhecimento,
né? Só que a gente tem que ver que esse envelhecimento, a gente perde valor nutricional junto com o envelhecimento. Então, hoje eu tenho necessidade do zinco. Suplementei do zinco, pode ser que daqui a 6 meses me falta o selênio, né? Me falta o cálcio. Então, assim, eu sempre tenho, na vida que a gente sempre tem que estar com esse cuidado. A gente fala, pelo menos uma vez anualmente, faça os exames de rotina, né? Procure um especialista, faça a prescrição, vê como é que estão os seus exames bioquímicos, avalie isso, repõe o que está faltando, né? Para ano que vem, novamente, pode ser que o que você suplementou esse ano que vem você está ok, mas tem déficit de outro. Porque o nosso corpo, eu falo que são várias caixas, são vários nutrientes e suplementos que a gente precisa. Vitamina D, vitamina C. No complexo de vitamina B, Jorge, são aí 12 vitaminas. B1, B2, piridoxina, niacina, são vitaminas muito específicas. E nós temos ainda minerais essenciais, sais minerais, que o nosso corpo é muita coisa, né? Então, se a gente for pensar, se eu traduzir isso tudo, a gente consegue na alimentação. Mas a alimentação que a gente consome hoje no dia a dia corrido, a gente consegue, mas não alcança os números necessários. Por isso que a suplementação é efetiva nos casos que necessitam. Certo. Um outro assunto também é que quando baixa a temperatura, o inverno chega e gera uma certa preocupação, está com as doenças do coração. Eu já ouvi falar que é mais comum no inverno o aumento no número de infartos. Por que que isso acontece? E há alguma prevenção com a alimentação para esse sentido? Isso seria bem um parênteses para os nossos profissionais, amigos cardiologistas, né? Mas muitos cardiologistas, quando eles fazem a identificação de doenças cardiovasculares, eles aliam juntamente a uma equipe multiprofissional e vem diretamente ligado a nós, ao profissional da nutrição. Porque o processo medicamentoso, né, prescrito pelo profissional cardiologista, anda junto com o processo nutricional. Porque a mudança de hábitos é muito importante. Por que que no inverno tem essa incidência, né, de doenças cardiovasculares? Primeiro, pelo balanço energético. O que que é o balanço energético? No inverno, as pessoas têm o entendimento de consumir alimentos muito mais calóricos, muito mais transformadores, com gordura trans e muito mais processados, Jorge. Alimentos muito quentes, né? Alimentos muito mais preparados, muita incidência de gorduras, carnes mais gordurosas, né? Alimentos ultraprocessados, fast food. Então, aí tem muito agregado a colesterol, a doenças que vai absorver essa gordura na corrente sanguínea e vai formar placas, vai formar disfunções, porque o déficit calórico é baixo pelo consumo de calorias. Então, esse desbalanço energético, pelo acúmulo de alimentos mais calóricos, faz essa promoção. Então, a incidência é maior. E o que a gente vê muito no inverno é o consumo de bebidas mais quentes. Os vinhos, né? Eu ouvi dizer que o resveratrol, que está dentro da uva, é um potente aliado às doenças cardiovasculares. Mas da onde é que surgiu o resveratrol? Da onde é que vem? Da uva. Mas aí a pessoa acha que o inverno tem que tomar 2 litros de vinho à noite, 2 garrafas, para aumentar esse acúmulo de resveratrol. E os cardiologistas, eles falam, um cálice é uma dose, não é 1, 2 garrafas. E daí isso aí já aumenta a predisposição além do alcoolismo, né? Então, a gente pode pensar em alimentos que fazem essa prevenção de doenças cardiovasculares de forma mais in natura. Uva, suco de vinho, olha só, se a gente for pensar, o suco de vinho, né, o integral ali, se a gente for formar ele na cocção, for fazer ele no vapor, cozinhar ele com gengibre, com canela, com cravo, ele vira igual um quentão, sem adição de álcool. E ali também tem um poder de resveratrol, né? Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado no processo de bebidas quentes, né, para também doenças cardiovasculares, porque tudo em excesso prejudica, né? E as pessoas falam, mas vamos se posicionar pelo excesso, pela falta, não. Mas nós estamos falando de um fator, de uma bebida com fator alto
em nível alcoólico, e o processo medicinal, que é o resveratrol, ele está ali numa porção mais baixa, mas a gente pode encontrar na uva, no suco de vinho. Então a gente tem que ter esse cuidado agora no inverno, porque é frio, vamos beber vinho. Vamos beber vinho, comer queijo, comer torresmo, comer comidas mais quentes, que isso tudo vai aumentar o balanço energético, a gordura que o meu corpo vai absorver, e o nosso corpo no inverno e no verão, ele é o mesmo. O que você gasta no verão, você gasta no inverno, logicamente, que num processo diferenciado, mas o acúmulo vai acontecer. E esse acúmulo pode gerar doenças cardiovasculares, porque é o excesso, né, Jorge? Então, sempre comidas com moderação. A gente sempre tem que pensar em comidas mais saudáveis, que dá para fazer nesse inverno também, alimentos com caldos, sopas, até os feijões, né, que são as leguminosas, num preparado bem feitinho, a gente consegue consumir sem preocupar muito com a adição de gorduras que vai aumentar o balanço energético. Então, a gente tem que sempre cuidar disso, Jorge. Sempre com o balanço aí, isso aí da questão, né? Tayana Bratfi, nutricionista, conversando com a gente hoje sobre alimentos que podem auxiliar na prevenção de doenças respiratórias, de doenças nesse inverno. Tayana, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, Jorge. Sempre bem-vinda aqui, trazendo orientações para a nossa audiência. Obrigada, Rádio Itaberá, a todos os ouvintes, a quem está vendo a gente pelo YouTube. É um prazer incrível estar aqui. Oportunidade, né, Jorge, de estar mais uma vez ajudando, cuidado da população com esse olhar na saúde, na medicina integrativa, essa medicina integrativa, essa saúde integrativa que a gente faz, que a gente tem a oportunidade de estar falando, é para melhorar o que a nossa população, o nosso público A, B e C consegue fazer em casa, né, com custo-benefício muito agregado, que cabe no bolso. E essa oportunidade que a gente tem de estar falando é para todas as pessoas. Então, o acesso é fácil. Obrigado, porque quando a gente leva saúde, ou quando a gente fala de saúde, a gente pode estar melhorando a vida de muitas pessoas. Obrigada, Jorge, pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma. Obrigado a você por ter vindo aqui. Ótima semana, Tayana. Obrigada, Jorge.